Olá, bem-vindos a mais uma aula de Redação de Biologia, que é Fabrício Sérgio Oliveira, e a conversa hoje é um dos temas mais pertinentes de 2022, ano do bicentenário da independência brasileira, ano do centenário da Semana de Arte Moderna, mas também ano de Copa do Mundo e ano eleitoral. Então, vamos pegar um conceito importante, né, na história da América Latina, do mundo, que é o conceito de neopopulismo, que ele conversa, ele tergiversa, não é? Digamos, atravessa os nossos tempos, e essa conversa hoje vai ser com o nosso querido Anderson Tonanjo, na cidade do Porto, em Portugal. E aí a gente vai analisar o tema na primeira parte desse podcast, dessa aula aqui no YouTube também, e depois, na segunda parte, a gente vai analisar uma redação e mostrar como a redação pode tirar nota máxima sobre esse tema que é o neopopulismo. Bom dia, Anderson Tonanjo, tudo bem por aí? Vamos para mais essa conversa? Bom dia, Fabrício, bom dia, pessoal que está acompanhando mais uma aula aí do Redação em Biologia. Tema necessário, tema pungente, né, pulsante nesse ano de 2022. Vamos para essa discussão que vai ser legal. Vamos lá, para esse tema pungente, pulsante, latente, né? Então, vamos lá, vamos observar alguns textos. A gente selecionou, estava muito difícil, os textos que os alunos escreveram nessas 2 últimas semanas, são textos muito bons, textos muito acima da média, conseguiram compreender bem a temática do conceito de neopopulismo. Então, está aqui no site da Redação de Biologia, que está espelhado para vocês aqui. Vocês vão encontrar temas novos, antigos, clássicos, né, de vestibulares, por exemplo, o tema do Enem PPL, tem aqui o Enem PPL, que é de 2017, que são os padrões de beleza idealizados, nós já fizemos um podcast, já fizemos uma aula sobre isso, ou temas novos, como Machine Learning, Progresso ou Ameaça, ou, né, Praticamente da Família, o que essa frase revela sobre a sociedade brasileira, e temos ali também um tema novo que a gente vai fazer até um podcast, estão surgindo várias redações importantes e interessantes. O que vai ter, que é a questão do papel do privilégio branco na sociedade brasileira. O que a gente tem aqui? A gente vai entrar no tema do neopopulismo, e o tema do neopopulismo, nós entrando nele, clicando aqui, a gente vai ter uma coletânea. Então eu vou fazer uma leitura rápida, breve da coletânea, sem esquecer os pontos fundamentais, mas ressaltando, né, a importância de se ter uma coletânea, a importância de você ler e utilizar e interpretar ela sempre nas nossas aulas, a gente sempre faz isso. Então, é importante que a gente veja dentro da coletânea, aqui, deixa a gente só pegar a guia, para a gente compartilhar esta bela tela, que é a tela, efetivamente, do texto da coletânea, que está indo para vocês neste momento. Compartilhando aqui, vamos lá ver, vamos ver se aparece aí, vamos ver se aparece para todos. Ela está indo para a tela, está surgindo, apareceu, maravilha. Então está aqui, né? E o texto 1, e vão ser 2 textos apenas, e o tema logo lá na base, os desafios da democracia frente ao neopopulismo. Opa, elementos importantes aqui, né? Os desafios da democracia. Então, quais são desses desafios que a democracia enfrenta frente àquilo que é chamado de neopopulismo? Primeiro, o que seria o neopopulismo? Vai ter que definir, né, mostrar esse neopopulismo, ou define ou mostra, com exemplos concretos, né, e falando dos desafios que causam a democracia. A coletânea traz 2 textos, de 2 sites, e um primeiro deles define o que é populismo. Antes de definir neopopulismo, define o que é populismo como uma prática que busca a simpatia das classes mais baixas, defendendo seus interesses através de políticas paternalistas e assistencialistas, né? Quando o Estado se torna paternalista e começa a distribuir, né, auxílios emergenciais, auxílios taxistas, auxílio caminhoneiro, principalmente a 60 dias, 50 dias de uma eleição, driblando a lei eleitoral. Isso é uma medida bem populista. Mas aí, o que seria o populismo? É característico em boa parte da história da América Latina, principalmente dos caudilhos, do século XVIII, principalmente do século XIX, você vai ter muitos líderes populistas, carismáticos, né?
quando aquela política repaginada do pão e circo da Roma antiga, né? A política do pão e circo ela é repaginada aqui na América Latina nos séculos XVIII e XIX, principalmente no século XIX. Então você vai ter no século XX também alguns líderes carismáticos populistas, como o Cárdenas ou mesmo o Perón, no peronismo argentino. Então isso é característico como populismo. Também a era Vargas tem características populistas, tá? O neopopulismo seria justamente uma intensificação dessas práticas de assistencialismo, de paternalismo, até mesmo de protecionismo. Vem o populismo do século XXI, chamado de neopopulismo, nas funções, ou pelo menos nas tentativas estratégicas de Donald Trump, né, na questão de construir muros entre Estados Unidos e México, a questão da xenofobia aumentando, esse protecionismo que vai para uma extrema-direita, vai para uma questão muito mais extremista. Antigamente, quando se chamava de populismo, era uma prática ligada a líderes de esquerda, né, no mundo, América Latina. Mas, no século XXI, essas estratégias paternalistas, assistencialistas e protecionistas vêm sendo utilizadas por líderes ou grupos da extrema-direita. Então, a gente pode colocar Vladimir Putin, né, quando coloca o inimigo externo, o inimigo ao Ocidente, entre outros detalhes, é considerado um neopopulista, um autocrata neopopulista, são duas definições que a gente encontra na literatura e nos jornais. A gente vai encontrar também a questão do Viktor Orbán na Hungria, são nomes importantes, assim, geopolítica atual, né? Viktor Orbán, estudem esse cara, estudem esse extremista de direita da Hungria. Rodrigo Duterte, das Filipinas, também um outro, né, líder neopopulista, né, aqui então é esse populismo no século XXI. Como você pode ver, também você vai encontrar Boris Johnson após o Brexit, né, então você tem esses nomes. Aí, quando você analisa as estratégias, né, do populismo e neopopulismo, que são muito próximas, mas esse neopopulismo é o populismo 2.0, 3.0, 4.0, porque tem um uso intenso das mídias. Então, a coletânea vai trazer a definição de populismo primeiro, depois traz a definição de neo, né, com Donald Trump, Marine Le Pen na França, e aí por diante, Boris Johnson, e aí por diante, e esse neopopulismo definido, explicado, né, historicamente, como que acontece, entre outras coisas, como que essas lideranças vêm aparecendo. Bom, os desafios da democracia frente a esse neopopulismo são muitos, porque os neopopulistas vêm ameaçando, principalmente, o Donald Trump, por exemplo, ele ameaçou dizendo que o sistema eleitoral estadunidense estava sendo fraudado, embora não tenha apresentado provas. Isso é uma prática comum desses líderes que utilizam das redes para ganhar popularidade, né? E aí eles atacam um dos poderes, um dos pilares republicanos, seja o poder judiciário ou legislativo, já que eles estão no executivo, tá? Isso não são exemplos. Então a gente tem aí boas coisas. Na verdade, Anderson, não são dois textos, é um texto só, né, do Politize. Perdão, falei que eram dois textos, mas não são dois textos sim, tá certinho. Eu não tinha anotado, são dois textos sim. É um do Politize e um texto da qualidade da democracia, do site qualidadedemocracia.com.br. Eles são muito próximos, eles são muito semelhantes. E aqui ele vai dar um exemplo brasileiro da política do inimigo externo e dos salvadores da pátria, como esses líderes neopopulistas, esse discurso de salvador da pátria. E ele dá um exemplo de nós contra eles, esse discurso que é polarizado. E na década de 90, o texto 2 dá o exemplo do Fernando Collor de Mello, né? E ele que lutava contra os marajás e acabou caindo, né, sequestrando a poupança de milhões de brasileiros, e acabou entrando num processo de impeachment, o qual ele renunciou
antes o cargo de presidente, por isso ele não foi o primeiro presidente impeachado da história brasileira, né? A gente só teve um impeachment na história brasileira, esse impeachment foi feito sobre uma mulher, né? A gente sabe, em 2016. Os desafios da democracia frente ao neopopulismo, então essa temática chama muita atenção, é uma temática necessária. Eu só queria fazer um comentário básico aqui, interessante, sobre popularidade. Se a gente analisar a popularidade dos últimos presidentes do Brasil, a gente vai pegar 3 nomes, só para a gente fazer um paralelo, para líderes populistas ou não populistas. Então, o populista, ele usa de carisma, ele usa de paternalismo, ele usa de assistencialismo, ele usa de protecionismo, muitas vezes, né? Sendo de direita ou de esquerda. E o penúltimo, na verdade, foi o cara que tomou a posse como vice-presidente e depois, quando a presidente da República é retirada do cargo e ele assume o cargo, ele não era um líder populista, nem um pouco, nem carismático, né? Ele tinha uma política de austeridade. E a popularidade do Michel Temer, que se acha, né, ele se diz ex-presidente do Brasil, no período que ele foi ali, de 2016 a 2018, a popularidade do Michel Temer é de 3%, chegou a 3%. 3%. Em média, era 4%. Foi a menor popularidade de todos os presidentes da República até hoje na história brasileira. Ok? Talvez do mundo. Né? O menor índice de popularidade, 3%. O presidente que teve maior índice de popularidade foi o Lula. Né? Ele termina 2010, o mandato dele, 2009 a 2010, com índice de popularidade acima de 80%, ele chegou a 87% de aprovação. Era o inverso do Temer, porque o Temer ele tinha 3% de aprovação, o Lula tinha 87%. E o índice de reprovação do Lula era de 3%. Talvez sejam os que reprovavam o Temer, né? Os que aprovavam o Temer e reprovavam o Lula, esses 3% ali, aquela fatia. Já o Jair Messias Bolsonaro, que está no cargo atualmente até 2022, pelo que tudo indica, ele tem um índice de popularidade 10 vezes maior do que o do Michel Temer. Se você for pensar nas políticas que o Michel Temer fez sobre educação, ciência, junto com o Bolsonaro, são políticas muito parecidas. Só que a popularidade do Bolsonaro é 10 vezes maior do que o Temer. Tá, 10 vezes maior do que o Temer dá muita coisa, né? Mas é um índice importante. E a popularidade dele fica ali na base, em torno de 30%, chega a 33% de popularidade. Por quê? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, né, eles têm políticas populistas, diferenciando, claro, diferenciando eles em todos os espectros. Um está no espectro muito mais democrático, o outro no espectro fascista, fascistoide, isso dá para ver, e a gente vai analisar isso nos textos, durante os textos. Então, são esses comentários. Anderson, o que você achou da coletânea e o que você acha dessa proposta, os desafios da democracia frente ao neopopulismo, meu caro? Contigo. Bom, temos aí uma coletânea técnica, né, que traz bastante informação para os alunos, para os candidatos, e coloca a gente perante esse assunto, como a gente falou, precisa ser debatido, não só porque ele está acontecendo agora, mas porque ele dialoga com alguns riscos que nós passamos dentro do âmbito da democracia, né? Então, esse neopopulismo, né, nós podemos pegar como exemplo o Bolsonaro ou o Trump mesmo, ele se baseia muito em criar uma diferenciação, como colocam aí, entre o eles, né, o nós e o ele. E os outros também, os exemplos que você trouxe também, são ótimos pontos de pesquisa. Mas então o Trump com a sua ideia de que as eleições são fraudulentas. Então ele cria o ambiente de, lógico, a conveniência argumentativa, discursiva disso é que se eles são os criminosos, se eles são os corruptos, logo eu não sou, né? Logo nós estamos do lado do bem, do cidadão do bem, como se fala.
Então, isso cria uma polaridade discursiva, maniqueísta, né, o bem e o mal, e, enfim, dialoga com tanta simplificação, né, do espectro político, né? Lembra até a questão da novilíngua no 1984, né? Como você cria os espectros do extremo e isso vai apagando tudo que está no meio. E aí a gente volta a dialogar com o que se tinha ali, lógico, no período militar funcionava pela imposição da força, né? O ame ou deixe ali. E agora é por essa outra característica, né? Esse carisma apoiado pela mídia, e que as pessoas abraçam por se verem de alguma forma relacionadas aos valores que estão sendo passados, né? Então, a questão do neopopulismo é algo que ele chega, né, vamos dizer, disfarçado com esse carisma, então parece algo mais inofensivo do que é. Na verdade, a gente dialoga com o risco à própria democracia. A gente viu isso com a invasão do Capitólio, né, nos Estados Unidos, algo que foi incentivado assim no discurso do Trump, e a gente vê o quanto já há algum tempo, por exemplo, no contexto brasileiro, o Bolsonaro vem colocando em questão o sistema eleitoral, o apoio do TSE, os ministros, etc. Então, existe uma maneira de inflamar as pessoas, né, contra o sistema democrático, assim, isso é super perigoso, né? Então, por isso esse tema nós precisamos debater, precisamos ter esclarecimento sobre, né, as consequências sociais dele, como que ele se forma como fenômeno. Então, acho um tema necessário em diversos âmbitos para que nós estejamos debatendo. Infelizmente, é um fenômeno que tem ganhado força no mundo, né? Então precisamos observar como ele funciona de maneira objetiva e esclarecida. É um tema muito bom. Claro, claro, claro. Apontando aí, só levantando o 6 de janeiro, o famoso 6 de janeiro de 2021, a tentativa de invasão ao Capitólio, né? Isso foi incitado pelo ex-presidente da República estadunidense, Donald Trump, essa invasão do Capitólio. Pouca gente fala sobre isso aqui no Brasil, mas depois dessa invasão, foram identificados mais de 700 pessoas que invadiram e são mais de 700 presos pelo FBI. Pouca gente fala sobre isso, né? Então, o FBI está indo atrás desses invasores e agora o Donald Trump está enfrentando, né, processos pegaram documentos secretos, ultra secretos, um dos condomínios dele na Flórida, e ele pode ser processado por várias coisas. Então, esses crimes contra a democracia, a gente precisa entender o que é o sistema democrático, né? O sistema democrático, como diria Marilena Chauí, uma boa definição de democracia, a democracia não é um sistema simplesmente que faz a manutenção dos direitos, ela tem que fazer a manutenção dos direitos, porém, é o sistema que ela cria direitos, porque é uma luta constante, né? Essa democracia é uma utopia constante. Ela tem sempre que estar sendo trabalhada, conquistada, repaginada, atualizada. Por isso que se torna cada vez mais difícil. Mas é o melhor sistema, obviamente, da história, né, político da história. Então, as ameaças à democracia passam por esses líderes que usam de carisma ou de popularidade ou de, como você bem disse na nossa conversa anterior, sobre a manipulação de massas, né? Esse carisma passa por aí. Dialoga muito com alguns temas que já caíram na FUVEST 2017, por exemplo, sobre a questão da minoridade intelectual no Kant, como que se dá essa alienação, essa manipulação. Mas dialoga também com outro tema que nós propusemos aqui, sobre a questão da indústria cultural, essa dessensibilização das pessoas, transformando os indivíduos em mera massa de manobra, em massa consumidora, né? A produção em série, entre outras coisas. Anderson, na tela, já está aqui na tela, uma redação, né, de um dos nossos alunos, de uma das nossas alunas, e está aqui, a letra escreveu pra caramba, né?
A letra é pequenininha, a gente vai ler em voz alta para vocês. Vamos fazendo um bate-bola aqui sobre a redação, fazendo os comentários, Anderson, pode ser? Bora lá, vamos aí. Então, bora lá, bora lá. Então, eu vou fazendo aqui os comentários e vamos fazer a leitura e aí você comenta. Então, ele está na tela aqui em cima. Na minha frente eu vou ler, está dizendo o seguinte, abre o parágrafo assim. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Fora da ficção, a manipulação da opinião pública a favor da figura de liderança pode ser relacionada a um estilo político que perpassa a história de regimes e continentes. 2 pontos. O populismo, um método racional que se utiliza de apelos emocionais dirigidos às massas por uma liderança polarizada, cujo maior propósito é manipular e moldar a opinião do público em favor do líder carismático. Assim, o neopopulismo representa um desafio para um sistema democrático enfraquecido, no qual o diálogo, o pluralismo de visões e as nuances de pensamento perdem espaço para a intolerância. Ponto final no primeiro parágrafo. Tem uma repetição ali na linha 5 de para, mas é uma repetição. Isso nem tira pontos da escrita. O que me chama a atenção aqui, dois lugares que me chamaram a atenção, belo parágrafo, paralelo com o livro 1984, aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, né? Trouxe 1984 aqui como um breve paralelo para falar de regimes totalitários e a manipulação das massas. E é isso que o populismo faz. Então, aqui define o populismo, que usa, então, que perpassa a história de regimes e continentes. Ótimo, muito bem posto. O que me chama a atenção é que esse primeiro parágrafo não houve uma distinção entre o que é populismo do que é neopopulismo. Então, teria que fazer uma marcação dizendo assim, olha, eu entendo que populismo e neopopulismo são a mesma coisa. Teria que ser dito isso em algum momento. Ou dizendo, olha, populismo tem essas características e o neopopulismo tem essas características, o que define. Ou você toma eles como sinônimo, ou você distingue, não é? Precisa ser feito isso nesse primeiro parágrafo, tá? Um outro detalhe importante, a liderança polarizada, não é a liderança que é polarizada, ela é fruto de uma polarização, não é? Então, não é a liderança que é polarizada na linha 4, mas ela é fruto de uma polarização. Esses são os comentários primeiros que eu faria sobre esse parágrafo. Por enquanto, apresentou a tese, apresentou os argumentos, está aqui contextualizando o tema, está tranquilo por enquanto. Mas sentia falta, a principal falta, a definição, se populismo e neopopulismo são a mesma coisa ou se são coisas distintas. Com você, Anderson. Bem colocado, Fabrício. Aqui, algumas coisinhas de linguagem, né? Falta ali em cima um retratado, faltando uma sílaba, opinião, precisa de I ali depois do P também. Mas, ok, não é nada que, de fato, impeça a compreensão do parágrafo, achei bem elaborado também. Referência ao 1984, né, que na coisa da manipulação do registro histórico contemporâneo pode remeter ao Ministério da Verdade, né, que está no livro, que é sempre um ponto interessante de comparação quando a gente está falando sobre manipulação, sobre indústria cultural. E aí o ponto principal, como você coloca mesmo, essa questão do populismo, que é apresentado, e depois é simplesmente retomado como neopopulismo. E como o Fabrício bem colocou, lembrem-se disso, né? Você vai falar, mas eu acredito que é a mesma coisa. Então, negocie isso com o leitor, né? Negocie isso com o leitor do texto. Então, você vai falar, então, eu parto do princípio que eles são a mesma coisa, ok? Aí, vamos adiante com o texto, mas precisa ser trabalhado, porque senão o neopopulismo ele acaba ficando solto ali, como se ele fosse necessariamente um sinônimo, e isso precisaria ser trabalhado, né? Então, talvez essa seja a parte mais importante aqui, mas é um parágrafo que dá para se ver que
tem conteúdo para ser discutido e cria premissas interessantes para argumentação. Tem potencial, né, Anderson? Para apresentação tem potencial. Então, essas questões de linguagem, o retratado está faltando uma sílaba, a opinião está faltando um ele, a questão do polarizada dá uma acertadinha, são líderes, não são lideranças polarizadas, mas frutos de uma polarização. Uma sugestão para acertar o populismo, se for sinônimo, eu acho que o texto vai falar de sinônimo, é colocar o populismo, abre um parênteses ali na linha 3 e coloca o populismo. Leia-se neopopulismo, porque aí eles ficariam como sinônimos o tempo todo, né? Ficariam como sinônimos o tempo todo na trajetória do texto. Bom, vamos ver se é isso mesmo que vai apresentar. A tela aqui ficou escura, não está aparecendo o texto. Vamos ver se ela aparece agora. Qualquer coisa. Eu estou com o texto na tela, mas o texto efetivamente aqui na projeção, ele sumiu, né? Agora apareceu. Pronto. Voltou. Bom, primeiramente, pontua-se que a emergência do neopopulismo atesta para uma democracia enfraquecida. Explica isso. O livro A Crise da Democracia Representativa e o Neopopulismo no Brasil, de autoria dos cientistas políticos da USP, José Moisés e Francisco Belfort, caracteriza o populismo contemporâneo como uma ideologia rasa que oferece explicações simplistas para problemas complexos, isto é, uma visão maniqueísta da sociedade baseada no bem contra o grande mal. À vista disso, um exímio exemplo dessa manifestação política, na atualidade, é o governo do presidente Jair Bolsonaro, eleito após um longo período de turbulência econômica, escândalos de corrupção no governo. Ou no Estado, acho que aqui, nos governos anteriores, corrupção no Estado, a gente poderia colocar, porque não foi no governo dele que ele foi eleito, mas esse foi o discurso, ok? Esse foi o discurso. Isso não quer dizer que no governo dele não tenha corrupção, parece que tem muito mais corrupção do que, né, se ventila por aí. Tem pastor da neopentecostal cobrando e fazendo conchavo como ministro da Educação, tem rachadinhas, entre outros elementos importantes, né? Tem a questão da Covid, da Covaxin, Ricardo Barros, que era o representante do governo no Congresso Nacional, né? Deputado Ricardo Barros, e aí por diante. Então tem bastante coisa. Bolsonaro se elegeu recorrendo ao discurso de culpabilização do PT, Partido dos Trabalhadores, não do trabalhador, tá certo? Isso aqui é dos trabalhadores e do centrão, entre aspas. Partidos no centro do espectro ideológico esquerda-direita, afirmando que as bandeiras defendidas pelos partidos da oposição eram as da foice, do Marte, que eu acho que provavelmente é da foice, do martelo, está faltando uma sílaba, Che Guevara, maconha e arco-íris, entre aspas, em suas palavras. O cara chegou a dizer isso, hein? Né? Que as bandeiras da oposição eram a foice, o martelo, Che Guevara, maconha e arco-íris. Né? Esse é um discurso do próprio candidato à presidência, se tornou presidente do Brasil. Desse modo, o candidato obteve o apoio do eleitorado, desgastado pelos anos de crise, justamente por propagar uma narrativa simplificada da realidade, na qual ele e seus seguidores se autoafirmavam cidadãos de bem, entre aspas, em oposição ao lado da, entre aspas, maléfica esquerda petista, fecha aspas, totalmente culpada, segundo os bolsonaristas, por todos os problemas que o Brasil havia passado até aquele momento. Interessante esse parágrafo, algumas coisas de linguagem que a gente precisa acertar, a partir dos trabalhadores ali, traz um livro, que é A Crise da Democracia, dos professores da USP, e mostra, o ponto central é pontuar como é a emergência do neopopulismo atesta para uma democracia enfraquecida. Interessante, hein, Anderson? O que você achou das colocações, das escolhas deste parágrafo, meu caro? Boa referência do livro ali no início, né? Vale a pena tomar contato com esse texto. E, enfim. Só um comentário, Anderson. Só um comentário. Esse livro, perdão, só para eu ter uma ideia, esse livro foi lançado agora em 2022, Anderson. Você tem uma ideia. Ele foi lançado em 2022. Tem uma live na USP sobre esse livro. É um livro lançado em 2022. Dá uma olhada aqui, a pessoa autora desse texto, olha como ela está antenada, atenta ao que está acontecendo. Perdão, é contigo. Isso para, bom, enfim, para quem vai fazer o texto,
para quem vai fazer as redações, para nós que somos avaliadores de redação, né, orientadores de produção textual, isso vem muito à tona como uma escolha que nós olhamos e já falamos assim, pô, essa pessoa tá ligada, né, tá aqui captando o que está acontecendo na realidade. Então, usar referências, né, que dialogam com a contemporaneidade, sim, são interessantes. Aqui, acho que a premissa que ela cria aqui é interessante. Você bem anotou ali, tem a coisa do Partido dos Trabalhadores, né, também, o martelo que faltou. Mas se eu pudesse dar uma sugestão para esse parágrafo, não é exatamente uma correção. A gente vê como tem a premissa, que vai até a linha 9. Então, ok, oferece explicações simplistas para problemas complexos, isso é, uma visão maniqueísta da sociedade baseada no bem contra o grande mal. E aí nós já pulamos um pouco adiante para o exemplo, né? À vista disso, um exímio exemplo. Talvez nós possamos desenvolver um pouco mais a parte conceitual. Eu sei que o espaço é limitado, etc., mas vou falar sobre o conteúdo mesmo. Talvez possamos desenvolver um pouco mais se esse populismo, né, esse neopopulismo, ele oferece explicações simplistas para problemas complexos, né, com essa visão maniqueísta, por que nós estamos aceitando isso, né, como sociedade? Como o Fabrício bem falou, a gente viu a citação do Bolsonaro ali embaixo, fazendo essa simplificação da foice, do martelo, Che Guevara, maconha e arco-íris, e ele foi eleito, né? Representativamente foi eleito. Então, se essas respostas são tão simplistas para problemas que são complexos, por que exatamente será que nós como sociedade, claro, estamos tomando esses caminhos? Então, fica aqui uma sugestão para um possível desenvolvimento da premissa, um desenvolvimento conceitual da premissa. Sei que o espaço, como eu falei, é limitado, mas quando eu leio esse parágrafo, fica essa questão na minha cabeça. Em relação ao que está apresentado, acho bem desenvolvido, acho que a questão coesiva é bem construída, assim, o encadeamento de ideias. Talvez ele desse para a gente só levar um pouco mais adiante essa questão argumentativa. Anderson, mas são pontos, assim, realmente, sim, eu também sinto a mesma falta desse aprofundamento ali da linha 9, né, o que é esse grande mal, a hora que ela fala da democracia enfraquecida, né, como que a democracia vem se enfraquecendo com esses discursos, com essas crises, né, é isso que deixa entender. Poderia desenvolver um pouco mais, como que a democracia está enfraquecida, já que essa emergência do neopopulismo atesta isso, não é? Esse crescimento do neopopulismo atesta isso, mostra mais. Esse discurso de mal do bem contra o mal, né, do cidadão de bem contra a oposição maléfica, né, e aí por diante, daria para elaborar outras frases também empregadas para esse grupo de oposição, né, esses inimigos aí desses cidadãos de bem. Esse discurso maniqueísta, superficial, a gente vai vendo esse adensamento agora, nas eleições de 2022. E uma das coisas que a gente poderia perguntar, mas pode falar, nominar pessoas, presidentes, pode, você pode nominar tudo, conquanto você comprove. Ele disse isso mesmo? Disse. Ele disse essas coisas todas? Disse. Então, se ele disse, então é uma prova factual, isso daqui é uma prova que acontece, então não tem como eu falar, não disse isso, disse, está registrado, né, frases, tem lives, entre outras coisas, tem Twitter, né, tem outras coisas que vão aparecer. Então, não tem como. A gente lembrando, em 2019, teve um aluno que ficou em 9º lugar na Pinheiros Medicina, e ele compara o governo de Jair Bolsonaro próximo ao governo dos militares. Ele tirou uma nota bem acima da média. Então, você pode, sim, citar com quanto você comprove. Tem a consistência naquela comprovação. Não pode ser por achismo, né? Bom, a nossa tela aqui, ela continua escondidinha, preta aqui. Eu estou vendo no meu computador, nos meus computadores aqui, mas ela não apareceu aqui para vocês. Eu vou lendo, vamos ver se ela volta, tá? Vamos lá.
Primeiro, a consequência dessa visão polarizada e simplificada e ideais democráticos, como o diálogo, a pluralidade de visões do mundo e as nuances de pensamento, pedem espaço para a intolerância e para a opressão, a partir da visão da sociedade em grupos antagônicos. Não há mais espaço para o diálogo ou possibilidade de discordância, uma vez que a premissa ou está ao meu lado ou é meu inimigo, entre aspas. Passa a imperar e faz florescer aquilo que há de pior na cultura brasileira: a xenofobia, o racismo, a homofobia, o machismo, a opressão, a censura da visão alheia, o ódio, enfim. No entanto, o próprio regime democrático tem como base a possibilidade de existência de visões divergentes entre si. Portanto, o antagonismo e a ânsia está com um C ali, mas é com S, né? Por silenciar aquele que é considerado inimigo, como muitas vezes é pregado pelo discurso neopopulista, vai de encontro à lógica da democracia. Nesse sentido, a polarização da sociedade, além de enfraquecer o regime democrático, também pode servir como pretexto para rumos políticos mais radicais que não seriam aceitos naturalmente. É o que mostra uma pesquisa do Datafolha sobre a porcentagem de aprovação do presidente Bolsonaro, na qual os dados indicam que 28% dos brasileiros consideram o atual governo ótimo, bom, apesar das polêmicas envolvendo a condução da pandemia no país e o fato do Brasil ser a terceira nação no ranking global de morte por Covid-19. Ainda assim, Bolsonaro é considerado ótimo por alguns, possivelmente por se dizer um defensor dos bons costumes, entre aspas, e dos valores cristãos da família tradicional, entre aspas. E se declarar contra ele seria o mesmo que se declarar a favor da maléfica esquerda petista, entre aspas. Ótimo parágrafo, pena que ele não está aparecendo aqui, a gente vai dar um jeito para que ele apareça. Agora ele apareceu, só porque eu cliquei aqui ele apareceu. Né? Anderson, o que você acha desse parágrafo, meu caro? Deu para acompanhar? Sim, eu tô com ele aberto aqui no computador também. Achei esse parágrafo realmente muito bom, né? Porque bom, só para quem está observando o texto conosco, ver como a argumentação foi organizada em torno de causa e consequência, né? Como a gente falou, a causa pode ser um pouquinho mais desenvolvida ali, mas a linha de consequência é super interessante, porque ela vai pegar, né, a redação traz para nós questão do debate sobre o neopopulismo. E alguns poderiam falar, mas qual que é o problema do neopopulismo? Você se identifica com o determinado político. Alguém poderia minimizar o problema, e aí ela vai falar assim, não, isso vai não só inflar aquilo que existe de pior na extremização do discurso, como vai colocar em risco o próprio regime democrático. E aqui eu acho que ela tem o cuidado de se concentrar em desenvolver essas explicações, assim. Então, realmente, eu acho o parágrafo muito bom, né? Então, temos aí o neopopulismo, que vai colocar, né, esses grupos antagônicos, se eles são os corruptos, claramente eu sou honesto, se eles são a maléfica esquerda petista, claramente eu sou o cidadão de bem, e aí você se coloca, né, como essa figura quase a ideia do sebastianismo, né, um mito, né, um salvador mesmo que seja. E claro, isso vai polarizar o discurso, isso vai fazer com que dentro da democracia, e só retomando algo que tem até na FUVEST 2015, que eu estava comentando com o Fabrício, o Michael Sandel fala sobre como é importante a convivência entre os espectros sociais diferentes, porque é aí que cria-se o espaço de negociação do regime democrático. Quanto mais afastados estão, menos eu sei das demandas dos outros, menos diálogo eu tenho. A gente vai ter até fenômenos que são paralelos, como a ideia de cancelamento, por exemplo. É sempre, então, o outro não serve, assim, o outro não tem como. E aí, quando você cria essa perspectiva, você vai fomentar esses extremismos. E a gente vê que ele já teve consequências, né, no Brasil, inclusive envolvendo o assassinato, né, Sim. eu esqueci o nome daquele representante do Partido dos Trabalhadores, mas aconteceu em Foz do Iguaçu, se eu não me engano.
Então a gente já está vendo e o perigo disso escalonar, né, e gerar ainda mais conflitos, mais violência, e como ela coloca aqui, eu achei muito bom, até colocar em risco o regime democrático, né, como a gente está vendo com os líderes neopopulistas, no nosso caso o Bolsonaro, inflando a população contra instituições, né, da democracia, como se aquilo fosse um problema, então logo a eliminação daquilo seria a solução. Então, é um parágrafo muito bem trabalhado na coisa de demonstrar como a possível consequência social, e algumas que a gente já está vendo, são realmente graves, né? Então, achei uma análise cuidadosa. Cuidadosa, cuidadosa. Bem colocada por você, a referência da camatização do Sender aí é fundamental, né? Então, muito bem posto, Anderson. Algumas coisas de linguagem, mas acho que é o melhor parágrafo, né? É o melhor parágrafo aqui, né, que ele sustenta bastante. Uma coisa que senti falta até agora ela começa, uma redação que começa falando de 1984, mas é só como start, né, só como ponto de partida, ela não falou daquilo que você logo detectou que poderia falar sobre o Ministério da Verdade, na obra de Orwell, né, do Grande Irmão, ali o que o partido faz, o Ministério da Verdade, a questão das fake news, né, para tentar ser aquela política do pão e circo, os 2 minutos de ódio, né, os minutos de ódio e tudo mais. Bom, vamos ao último parágrafo, é um parágrafo curto, de conclusão, e ele diz o seguinte: dessa forma, conclui-se que o neopopulismo, como ideologia política oportunista, tem aumentado seu poder de influência sobre a população, muito em função do desgaste do sistema democrático. Né? Poderia mostrar mais esse desgaste do sistema democrático. E outra coisa, faltou mesmo, né? Nitidamente, ela fala de o neopopulismo para esse texto é o populismo. Então, teria que mostrar que neopopulismo é o populismo de outrora, né? Só foi repaginado. Então, seria interessante aqui conclui-se que o neopopulismo, né, abre parênteses, o populismo do século XXI, fecha parênteses, uma ideologia política oportunista tem aumentado seu poder de influência para a população muito em função dos desgastes do sistema democrático. Assim, esse desgaste representa um desafio para as bases da democracia, sim, é o que ela apresentou, haja vista que a ausência cada vez maior do diálogo, da pluralidade de visões e das nuances de pensamento propicia, daria para pensar que é propicia, mas propicia a ausência cada vez maior do diálogo, a ausência da pluralidade de visões e a ausência das nuances de pensamento propicia um pensamento, propicia um terreno fértil para o florescimento do ódio e da intolerância. Ponto final. Aqui poderia colocar ódio e intolerância como na distopia de Orwell, 1984, só para fechar, né? Embora eu não tenha trabalhado 1984 ao longo do desenvolvimento do texto, mas é uma conclusão coerente, coesa, pertinente ao que fez, né? Anderson, contigo. Sobre a referência, né, do Orwell, como você coloca, né, quem está acompanhando a gente poderia até se perguntar: Fabrício, Anderson, mas eu preciso retomar? Não precisa exatamente retomar, mas perde-se uma oportunidade de apresentar mais um aspecto coesivo do texto, que, para o gênero dissertativo, é absolutamente necessário, importante. Então, perde-se essa chance. O Fabrício está me ouvindo aí? Não sei se travou. Estou te ouvindo bem, tá tudo tranquilo. E sim, algumas coisas que poderiam, né, ter sido trabalhadas no texto, como você já comentou, a ideia do desgaste do sistema democrático, que é uma ideia apresentada de maneira breve no D1, né, e é um elemento que pode ser trabalhado justamente naquela parte, né, que falamos que pode se desenvolver um pouco mais a parte conceitual, então fica essa sugestão aqui, mas ok, o parágrafo é curto e coerente de acordo com o que está apresentado antes, né? Esses 2 pontos talvez pudessem ter sido um pouco mais explorados no texto, mas é um texto com muito mais mérito do que problemas aqui, né?
É verdade. É um texto coeso. No final, é um texto coeso, passa o seu recado, tem aquelas partes de falta de aprofundamento, os exemplos, poderia ter feito várias alusões, mas realmente é um tema muito complexo, é um conceito. Lembrando que FUVEST, vestibulares como FUVEST, eles não vão para o caso concreto, eles usam um conceito, ela gosta de ir para o amplo, e o conceito de neopopulismo, ele é um conceito muito forte, muito atual, muito pulsante, pungente, latente, né, e em voga para as discussões, para a gente entender a história e para a gente entender a atualidade. Então, esse lastro reflexivo que as provas de vestibular estão nos propondo, né, não tem nenhum tema, podem pegar, não tem nenhum tema de vestibular que seja fácil hoje em dia. Todos muito complexos, muito difíceis. Anderson, nota para esse texto, meu caro. Para conteúdo, o que você achou aqui? O conteúdo dele, acima da média, de 0 a 4 pontos, uma nota, colocações interessantes, daria para aprofundar. No mínimo 3, né, Anderson? No mínimo 3, 3,5 seriam notas justas. 4 não? O que você acha? Eu acho que o 4 não, porque ficam esses elementos que poderiam ter sido desenvolvidos no texto, e como você falou também, retomando, eu disse agora há pouco, que é essa questão de se o populismo e o neopopulismo forem ser aproximados, isso precisa ser negociado com o leitor, né? Ficou faltando um pouco essa apresentação aqui. Mas acho o D2 muito bom, acho o D1 um parágrafo que tem onde ser desenvolvido, mas ele tem premissas boas. Também eu ia dizer 3, 3,5, talvez o 3 pela coisa do populismo, neopopulismo, mas seria discutível, seria aceitável transitar entre 3 e 3,5. 3,5. Estrutura, coesão, 2,5, 3? Acho que tá muito bom a parte coesiva do texto, né? Esses elementos que acabam sendo pouco desenvolvidos, eles vão talvez afetar um pouco a questão da coerência, né? Principalmente do populismo, neopopulismo, mas o aspecto coesivo eu acho bem observado. 2,5, 3, tem talvez 2,5, mas acho também factível o 3 aqui. Assim. O 3 eu acho difícil, eu não daria 3 justamente por essas lacunas, né? Poderia aprofundar e aí ficar o conteúdo melhor. 2,5 é mais justo. E linguagem? Boa linguagem, boas escolhas lexicais, alguns vacilos, né? De escrita, mas nada que afete, as concordâncias estão bem colocadas, né? Algumas palavras ali, uma bela hipercoerção, tem ânsia, né? Entre a linha 20 e 21 ali tem ânsia com C, mas ânsia com S, ansiar, né? Então, não tem como. E algumas palavras, mas as escolhas lexicais bem acima da média. Então, aqui nota não chega a 2, chega a 2,5, né? Então a gente tem um texto de 2,5, um texto que, né, transita ali numa nota 8, né? Se são 2,5, 3, 8 pontos como nota mínima. Uma nota justa, 8,5. A gente podendo até colocar um 3 de estrutura ou um 3,5 de conteúdo. Então, potencialmente, até 9 ele chega. Mas uma nota justa, um 8, 8,5. Certo? E é isso, Anderson Tonângelo? Com esse texto? Isso, 8, um 8,5 acho que seria uma nota bem factível, bem justa aqui. É um texto que demonstra, em que o candidato demonstra conteúdo, demonstra estar antenada com a discussão na contemporaneidade, que é muito bom, né? utiliza boas referências externas. É um texto que, sendo um pouquinho burilado, tendo algumas coisas lapidadas, dá para passar dos 9 numa boa. Tranquilamente. Então, esses ajustes aí, né? Os ajustes para chegar acima do 9, chegar a um 10, aproximar populismo de neopopulismo, adensar a questão daquela primeira premissa, né? Como que são essas crises, essas ameaças da democracia, e quando a democracia está enfraquecida, mostrar isso melhor, uns ajustes de linguagem, e o terceiro parágrafo está ok, e o último parágrafo, talvez voltar para 1984. É isso, meu caro Anderson Tonângelo. Aqui ficamos com mais esse podcast, essa aula no YouTube, né, do Redação de Ideologia. É para vocês que a gente faz isso, compartilhem
vão atrás, estudem, a gente está junto nessa batalha pela educação, né? E resistam sempre, resiliência sempre. Anderson, obrigado, meu caro, valeu pela manhã e pelo diálogo. Obrigado, Fabrício, pessoal que está acompanhando a gente. Espero que gostem do conteúdo e bora para essa reta final. Um abraço. Bora lá, valeu!